Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui com vocês é o Ned do canal Ned Nerd. E hoje eu vou apresentar pra vocês o melhor anime de romance de todos os tempos. Simplesmente na minha opinião, né? Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Bom, talvez você não conheça o anime que eu vou falar como Gotomo no Hayomi, que é o nome dele oficial, né? Mas sim como é popularmente chamado, que é o anime das quíntuplas. E pra quem não conhece, é simplesmente o melhor anime de romance que já existiu. Então, vamos lá. No primeiro episódio a gente é apresentado ao Futaro Uesugi, o estudante normal do ensino médio, que nem eu e você, né? Que não tem amigos e que é pobre. Isso aí são as duas características dele muito importantes, beleza? Pra gente sacar a história. E o que acontece? No colégio dele, ele come sempre no mesmo banquinho dele, ele é sozinho, o pessoal fala dele, né? Ele vai lá sentar na mesinha dele e uma menina senta com ele, que é a Itsuki Nakano, né? Que o Futuro percebe que ela é rica por conta que ela gostou do almoço dela, foi 2.000 ienes, eu acho, algo assim. E o Futuro encontra o primeiro das 5 irmãs desse anime, que é a Itsuki. E ela queria que o Futuro ensinasse ela a estudar porque ela viu a prova dele. A prova dele que ele foi bem, tirou 100, acabou, estourou, mano. Estourou estourado. E daí o Futuro recusa, falando que ele não pode, ele não tem tempo para ensinar gente burra, né? E é isso. Foi que aconteceu mesmo, eles comem sozinho, a Itsuki fica brava com ele, e é isso. Daí no mesmo intervalo, a irmã do Futaro, que é a Araya, liga pra ele, falando que tem uma menina nova que se mudou pra escola deles, falou que o pai deles, que é o pai do Futaro, né? O pai deles escreveu ele pro emprego pra ensinar essa filha rica, né? Ele fala que tá bom, que vai aceitar o emprego e é isso. Daí a Araya fala que quem que é a filha, né? A Itsuki é a filha rica, né? E o Futaro já deu ruim pra caralho por ela já. Daí ele descobre que a Itsuki, porque ela é da sala dele, ela é apresentada como Itsuki Nakano, correto? E o Futaro fica com o cu na mão, né? Porque ele tá de mal, ele tá mal com a menina, que é a Itsuki, e é isso. Ele tenta se aproximar dela, né? Conversar com ela no dia seguinte, só que ele não consegue. E nesse meio tempo, quando ele vai falar com a Itsuki de novo no dia seguinte, no intervalo, ele encontra a Ichika, perguntando se ele quer ajuda com a Itsuki, porque ele quer ficar com ela. Ela falou que era ajuda. Só que o Futuro falou que não quer porra nenhuma. E é isso, de boa. Daí quando o Futuro ele senta, ele encontra a Yotsuba, que é mais uma das irmãs, né? Yotsuba Nakano, que faz uma brincadeira com ele, que faz com qual prova que é a dele, né? Que é a com 0 K100. Daí o Futuro acerta falando que a dele é K100 e é isso. Daí foi aí apresentando cada uma das irmãs, né? Aí o Futuro ele ainda insiste em perseguir a Itsuki, né? Ele vai seguindo ela pra casa dela. E é isso, ele encontra a Miko, lá, a Miko é mais uma das irmãs, a Miko pergunta se ele é um stalker bizarro ou ele só que gosta da Itsuki. Ele fala que só tá passeando, é isso que ele fala. O Futuro pergunta se elas são amigas, daí a Miko fala que não. Que até agora o Futaro ainda não sabe que elas são irmãs, né? Mas é isso. O que acontece? O Futuro ele continua indo e chega no prédio delas, né? Que a Nino, que é a última das irmãs, e a Miko, elas estão bloqueando a passagem do Futaro, né? O Futaro não dá a mínima, ele sai correndo e entra no prédio. E já que estão usando o elevador, mano, ele sobe correndo as escadas, né? Daí tá a Itsuki sozinha lá. Ela tá na porta, ele tá abrindo a porta dele. Daí o Futaro vai lá e bota lá na parede, falando que se desculpa pelo que aconteceu. Né? Desculpa pelo que aconteceu e quer recomeçar o que aconteceu. Para eles terem uma relação saudável de aluno e professor, né? Daí Itsuki fala que não acredita que ela seja o nosso professor, né? Ela se refere a elas e às irmãs dela. Daí Futaro ele percebe nessa hora que percebe na hora que as irmãs entram, né? Que o Futaro percebe que elas são quíntuplas. Daí tá bom. O Futaro ele tenta começar a dar aula, né? Só que elas não querem ter aula com ele. Só a Yotsuba que colabora de ter aula com ele, né? E os dois, eles tentam reunir todas elas, né? Que eles vai lá, tenta reunir a Itsuki, ela não aceita. A Miko, ela aceita, se não me engano, a Miko aceita. A Nino não aceita. E daí a Ichika, né? A Ichika ela aceita também. E é isso, ela aceita também, GG. E o Futuro ele conseguiu reunir 3 das 5 irmãs, faltou 2, né? Eles estudaram um pouquinho, se eu não me engano. E a Nino chega e oferece uma comida pro Futaro, né?
uma comida pra ele comer lá e ele aceita. Só que nessa comida que ele comeu tinha. Ele oferece não só. Isso não oferece só pra ele. Se eu não me engano, ela oferece pra todo. Pra todas as pessoas, né, que estão ali. Mas o do Futaro, que é uma bebida que ele tomou, tá com droga de sono, tá com remédio pra dormir. O Futaro dorme. E é isso. Daí a Itsuki leva ele pra casa com um táxi lá. Daí, depois disso, a Araya chama a Itsuki pra comer junto com eles. Daí ela entra lá e come com elas. Na hora de ir embora, o Futaro fala que não vai desistir delas e é isso. Esse daí foi o primeiro dia, né, dele dando aula. Daí no segundo ele volta, né, depois. E ele falou que vai aplicar uma prova. E se elas conseguirem passar na prova, ele nunca mais vai aparecer lá, né. Daí o resultado é que elas não passam na prova e vão ter que continuar tendo aula com o Futaro. Daí o final do episódio acontece, elas correm do Futaro e é isso. Daí foi o primeiro episódio. Daí esse primeiro episódio só foi pra apresentar o personagem mesmo, né. Tanto que eu vou vou dar uma opinião no final do vídeo, né. Depois eu resumir a temporada inteira aqui. Mas por enquanto não acontece nada demais. No segundo episódio o que acontece demais é o Futaro e a Miko se darem melhor, né. Porque o Futaro descobre que ela gosta de história do período Sengoku, se não me engano, do Japão. E ele fala que ajuda ela a estudar sobre o período Sengoku. Só que daí a Mika ela faz um trocadilho de ranho com ele lá, que é um bagulho que, né, eu nem sei que porra que é, mas o Futaro ele descobre estudando depois. Daí a Mika aceita, depois dele ver que ele se esforçou pra saber isso, né? Ele vai lá e ela vai lá e aceita até ela com ele. Daí ao decorrer da temporada, tem um momento que vale a pena ser ressaltados, tipo o Festival de Fogos que as quíntuplas vão, que acontece do episódio 4 ao 5, se eu não me engano, que tudo dá errado, elas se separam, daí a Ichi ela tem que fazer o teste que ela é atriz, né? O Futuro descobre que ela é atriz nesse episódio. Daí é isso. Esse episódio tem vários momentos assim como esse. E esse festival, acho que não tem muita coisa de eu falar. Só que elas foram, tipo. Só que aí, acho que a coisa mais importante de ressaltar aqui é que, tipo, o laço. A gente começa a descobrir que a Miko gosta do Futaro, provavelmente. E. Ele se aproxima delas nesse episódio, tá ligado? É um episódio de aproximação dos personagens. Daí também vale a pena destacar sobre o acampamento escolar. Que eles vão, né? E também tem aí eu vou falar aqui de tudo, só que tipo, tem a discussão sobre tem a discussão do amigo do Futa, a discussão do Futaro e da Itsuki, né? Que eles discutem lá, falando que eles discutem pra caralho lá, papapá. E pra resolver isso com a ajuda da Itika, quando eles estão indo pra biblioteca, tá indo ele, a Yotsubi e a Itika e a Miko pra biblioteca estudar. A Itika fala que isso é um estojo dela lá pro Futaro e falar que é Itsuki, né? Daí é isso, o Futaro vai lá, ele volta pro apartamento delas e se resolve cair Itsuki fingindo que ela é a Miko e pedindo desculpa por tudo, papapá. Daí, tipo, a gente descobre também sobre que o Futaro ele não era nerd do jeito que ele é. Correto, o Futaro ele é. Como é que fala? Nossa. Daí sobre o acampamento escolar, né, que eu vou falar. É tipo que o Futaro tá ansioso pra caralho pro acampamento. Eles até vão comprar ele, né? Ele e as quíntuplas vão comprar roupa pro Futaro, né? Daí cada um escolhe lá e a Nina é a única que escolhe certo. Daí acaba sendo a roupa que o Futaro vai usar. Vai usar no acampamento! Eu escolho primeiro! Peguei uma bem colorida! É impressão minha ou você tá me trollando, hein? Um detalhe mais clássico combina com o Futaro. Isso é mais que um detalhe. Eu acabei escolhendo um estilo bem másculo pra ele. Essa é a sua definição de másculo? A Nina escolheu de verdade. Traga prazeres. Será que dá pra vocês levarem isso a sério? Eles falam sobre. E daí o Futaro ele pensa que não quer ir porque a Araya tá doente, né? E ele quer ficar cuidando dela. Porque o pai dele tá no trabalho e é isso. Mas daí depois as quíntuplas aparecem na casa do Futaro pra levar ele pra lá. E é isso. Eles vão pra lá e GG. Daí eles ficam numa pousada por causa de uma nevasca, né? Eles pegam essa pousada pra passar a noite, né? Passa a noite lá, dá um momento engraçadinho falando que a Nino fala que ele é um homem, que é um lobo em pele de cordeiro e tem que decidir quem que vai dormir do lado dele, né? Daí bem que acontece nada,
A não ser que a gente também descobre que a Itka, pelo visto, tem sentimento pelo Futaro, né? Nesse meio tempo que eles ficam lá, eles descobrem que a turma deles também ficou lá, porque tem um grupo grande pra caralho, por causa da Nevasca também. E também eles se aproximaram bastante nessa pousada que eles estão, né? Daí pela manhã eles acordam e vão pro acampamento. Eu também tenho que falar sobre o Maeda, que é um amigo do Futaro, onde fala do acampamento escolar. Que é um cara que vai ser um dos amigos do Futaro, né? Que ele anteriormente convidou a Itka, ele chamou a Itka pra conversar, queria chamar ela pra... Tipo, ele queria chamar a Itka pra dançar, só que a Itka não foi, quem foi o amigo disfarçado dela. Porque a Itka tinha um compromisso, acho que era bagulho de ser atriz, né? Daí vai lá e o Maeda chama, a gente descobre que o Maeda gosta entre as da Itka e quer chamar ela pra dançar na fogueira do acampamento. Vai ter uma lenda que se você estiver segurando na mão do parceiro da dança, da fogueira, você vai ficar com ele pra sempre. Essa daí é a lenda. E a Mia que tá passando pela Itka recusa, porque o Futaro entrou no meio da sala também e fala que vai dançar com o Futaro. E o Maeda aceita de boa, entre aspas, né? E no acampamento eles estão cozinhando curry e o Maeda e o Futaro tem uma conversa lá que o Maeda ele fala como que ele consegue uma namorada, né? Que ele quer um parzinho pra dançar no bagulho lá. E daí o Futaro fala que ele tá fazendo um teste de coragem do Kaiotsuba e é pro Maeda escolher alguém e levar essa pessoa que ele vai escolher, a guria que ele vai escolher, pro teste de coragem que eles estão fazendo juntos, né? Daí de noite o Maeda ele escolhe uma guria lá e ele leva essa mina pro teste de coragem que o Futaro falou, né? Daí o Futaro e o Yotsuba assustam eles dois e deu bom a estratégia do Maeda. Daí depois de noite eles fazem o teste de coragem, eles assustam a Nino e a Itsuki, né, que a Itsuki ela acaba correndo para a direção de um penhasco. E o Futaro que tá com uma peruca loira e a Nino, elas saem para procurar ela. Mas vale ressaltar também que a Nino confundiu o Futaro com o Kintaro, que o Futaro falou que é um primo dele, porque um tempinho atrás a Nino confundiu, né? Ela viu a fotinha que o Futaro tem no caderno dele, que é ele mais novo como uma das 5, que a gente não sabe quem é. Ele viu essa foto e ela viu essa foto e se apaixonou pelo moleque. Deu os dois, eles acham a Itsuki lá de boa. Que é isso, né? Isso daí que acontece. Também vale mencionar que a Itika e a Miko no teste de coragem conversaram sobre a Itika dançar com o Futaro e não a Miko, que gosta do Futaro, né? E deixa as duas meio chateadas e é isso. Eles voltam pro hotel e tem um momentinho legal deles lá, que é meio que a Itsuki tá chateado com o Futaro. Tá todo mundo chateado com o Futaro. E daí eles saem do hotel, o Futaro e a Yotsuba chamam o Futaro para ajudar ela a carregar lenha pra fogueira, que vai ser no dia seguinte. Né? Vai ser no dia seguinte, tá certo? E a Yotsuba e os dois estão carregando a lenha lá, até que o Futaro separa da Yotsuba e a Itika que ajuda o Futaro a carregar o resto das madeiras. Daí na última madeira que eles vão carregar, eles ficam presos no armazém das madeiras, eles conversam lá, né? A coisa importante dessa conversa é que a Itika fala que tá pensando em abandonar os estudos por causa do bagulho de atriz, que agora tá começando a aparecer mais trabalho bom pra ela. Ela tá pensando em abandonar os estudos, né? Daí o Futaro acende uma fogueira lá que dá ruim, acende o alarme, né? Daí a Miko e a Itsuki aparecem pra salvar o Futaro disso. Assim, resumidamente foi isso, né? Daí o último dia do acampamento, a gente... literalmente, o último dia do acampamento a gente pega que o Futaro tá doente. O Futaro tá doente pra caralho por causa do que os sprinklers lá, que é aquele negócio que apaga fogo, deixou ele e a Itika doente, os dois estão doentes, né? Mas assim a Yotsuba obriga ele a sair da cama pra brincar de pega-pega, pra esquiar, né? Tá os dois lá e daí a Miko chega também, certo? E aí a Yotsuba fala que é... Não, tá. A Itika chega lá e chama o resto, né? Que é a Miko, o Futaro e a Yotsuba pra brincar de pega-pega. E daí a Yotsuba é a pegadora porque ela é a melhor, né? Das quíntuplas de todo mundo, ela é a mais atlética. O Futaro ele enxerga nisso uma oportunidade para se explicar pra Miko sobre o que ela viu, né, ontem no galpão dele e da Itika. Até que pra se esconder da Yotsuba, a Nino ela, da Yotsuba e da Nino, porque a Nino confundiu ele com o Kintaro de novo. Ela tava atrás dele. Ele entra no iglu que a Miko tá escondida lá, né. Nesse lugar acontece uma cena muito bonitinha dos dois, que eles ficam juntinhos lá, né. Eles ficam conversando lá e o Futaro sai depois de um tempo. E daí que ele percebe que ele tá mal ainda do resfriado, né?
E daí é isso, ele tá mal. E aí o Tsuba acaba achando ele amigo, né? E quando ela acha todo mundo, até a Nino, eles percebem que a Itsuki não tá junto com eles, né? E tipo, daí o Futaro chama a Ichika pra ir com ele procurar a Itsuki. Ele faz um teste de visão lá com a Ichika, entre aspas, e descobre que a Ichika na verdade era a Itsuki disfarçada, que ela queria descobrir se o Futaro era um homem bom ou não. Ela se disfarçou pra descobrir o que aconteceu na noite passada no galpão. E é isso. Mas daí o Futaro desmaia porque ele tá fudido por causa da gripe. Desmaia no colo da Itsuki. E ele acorda indo pro quarto descansar. Mas antes de ele descansar também, ele fala pra Nino que o Kintaro não vai poder dançar com ele, né? É só isso mesmo. E ele vai lá e dorme. Daí as quíntuplas ficam meio chateadas, né? Daí as 5 entram lá no quarto do Futaro e cada uma pega num dedinho dele da dança da fogueira, né? Resumidamente, é isso. Daí a dança da fogueira acaba, o Futaro fica puto que elas estão lá e grita com elas. Acabou o acampamento, mas depois acho que é tipo um pós-crédito, a gente vê o casamento do Futaro, né? Uma visão do futuro. Que é o Kuma das 5. A gente até descobre que o Maeda tá lá no casamento com a garota que ele dançou na fogueira, na dança da fogueira, né? Inclusive tá grávida. Depois a gente volta no futuro, que é ao presente no caso. A gente volta ao presente com uma ceninha do Futuro falando que vai pegar mais pesado com as quíntuplas para elas conseguirem passar de ano. E é resumidamente isso daí, bem resumido mesmo, a primeira temporada, né? Bem, pessoal, essa primeira temporada do anime é sem dúvidas muito boa, né? O desenvolvimento da relação do Futaro com cada uma das 5, e especialmente para mim a Nino e a Miko, são as que elas são tipo as melhores, as duas melhores. Na segunda temporada, que eu vou fazer um vídeo também, elas vai descobrindo o sentimento delas. Que essa primeira temporada aí é só tipo pra se aproximarem, ter amizade, tá ligado? Mas a segunda temporada, a Miko e a Nino melhoram ainda mais como personagem, assim. E elas são tipo simplesmente geniais, cada situação que eles se envolvem juntos. É muito bom, tipo, é muito legal mesmo. Minha cena favorita do Futaro com alguma delas é a cena do Iglu, né, da Miko, como eu já disse anteriormente. E eu gosto muito desse anime. É só a primeira temporada que eu vou cobrir nesse vídeo. E depois eu vou fazer mais vídeos sobre o filme e sobre a segunda temporada, né? Mas tipo, esse anime é muito bom mesmo, compensa ver. O anime é bom. E é isso, né? É isso, pessoal, o primeiro vídeo do canal Nerd aqui vai acabar. Eu cobri a primeira temporada de Gotomo no Home e vou trazer a segunda temporada e o filme. Então se você gostou desse vídeo e assistiu até o final, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu pela atenção e falou, pessoal.